Paz seja convosco. Que bom poder cumprimentar você em mais um dia. Que bom que você separou um tempinho para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Seja bem-vindo ao programa Encontro com a Vida. Cristo mesmo declarou: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Faça do seu programa ou deste programa o seu encontro matinal com Deus. Todos os dias, reserve um tempinho para estarmos juntos ouvindo a voz do Senhor. Estamos numa série muito especial a respeito das parábolas de Jesus. A cada dia estamos estudando uma parábola e hoje vamos estudar uma parábola contada por Jesus de apenas um verso, a parábola do tesouro escondido. E sem dúvida, importantes lições espirituais serão extraídas para a minha e para a sua vida. Bem-vindo ao quadro da saúde, aqui do nosso programa Encontro com a Vida. Todos os dias temos dicas práticas para que você viva bem e com qualidade. Essa semana estamos tendo a alegria de receber aqui o palestrante Tiago Rocha. Esteve na semana passada falando sobre os 5 piores alimentos do mundo e essa semana sobre os 5 melhores alimentos do mundo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, pastor. Obrigado. Bom ter você de volta no programa. O Tiago Rocha, que é biólogo, cientista, pós-graduado em Ciência e Tecnologia da Alimentação, especialista em nutrição esportiva, com mais de 3,5 milhões de seguidores nas redes sociais. Ele faz entrevistas para várias emissoras como Record, Rede Vida, TV Aparecida, TV Gazeta, Bandeirantes, agora no SBT também. Tiago, qual é o segundo melhor alimento? Ontem você falou sobre a banana, né? A importância da banana para nós estarmos felizes, termos saúde. E hoje? O meu trabalho de conclusão de curso foi desse alimento. É mesmo? Eu estudei esse alimento profundamente e ele é a solução para triglicerídeo, colesterol alto e gordura no fígado. Ele é um dos remédios que mais ajuda a emagrecer qualquer pessoa. Ajuda a emagrecer Isso, tá? É o vinagre de maçã. Olha aí, vinagre de maçã. Isso aqui, na verdade, não é um alimento. É considerado alimento, por legislação, mas eu, como cientista, eu não tenho dúvida do que eu estou falando. Dentro do vinagre de maçã, existem algumas substâncias poderosas na natureza. Uma delas chama-se ácido clorogênico. Já foi comprovado em estudo em laboratório em rato, que conseguiu reduzir 47% do colesterol ruim circulante, o LDL. Foi comprovado que reduziu as enzimas TGO e TGP. O médico que está assistindo está entendendo o que eu estou falando. Quando essas enzimas estão em alta, quer dizer, esses são marcadores que o teu fígado está inflamado. Outro está com hepatite, outro está com problema de esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Ele consegue reduzir essas enzimas, querendo dizer que ele conseguiu reduzir também a gordura no fígado e os processos inflamatórios do fígado. Outra coisa que ele tem também é o ácido acético, que vinagre é ácido acético. Para explicar rapidamente para o pessoal que está em casa. Eu pego um suco, pego a fruta, faço um suco. Do suco eu faço uma fermentação alcoólica e gero um vinho. O vinho pode ser de maçã. Vinho de uva, o que for, qualquer fruta eu faço vinho. Depois dessa fermentação, eu faço outra fermentação, que é através de bactérias chamadas cetobactérias. São 4 tipos principais, que vai transformar vinho em vinagre. Na transformação de vinho, que é álcool, em vinagre, nós temos o vinagre. E essas cetobactérias estão no fundo desse vinagre. Olha lá. Se você em casa vê, está vendo ele passou? Olha aí. Ó, elas estão ali, ó. Vinagre tem que ter isso aqui. Entendi. Se ele não tivesse aqui, ele não é verdadeiro. Ok. Tá? Sempre que tomar, chacoalhe, você tem que estar usando vinagre. E o ácido acético, essa substância, essa aqui, consegue reduzir 2 quilos por mês. Foi feito um estudo na Universidade do Arizona, pegaram um grupo de mulheres, administraram vinagre de maçã de manhã e vinagre de maçã à tarde, durante 30 dias. 2 quilos? Todas as pessoas perderam 2 quilos. Mas como que usa ele? Isso, tem 2 formas de usar. Vou ensinar mais prática. Pega um vinagre bom, de qualidade, com laminha no fundo, bota uma colher, essa colher de sopa, de colher de sopa, aquela colher de adoçar cafezinho. Sim, ela a menorzinha. A menorzinha que tem. Coloca em um copo de água bem cheio e toma todo dia, de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. É a melhor forma de tomar vinagre, sempre chacoalhando ele, tá? Reduz triglicerídeo, reduz colesterol, reduz gordura no fígado, ajuda a emagrecer. É um dos melhores remédios para gordura ruim do mundo. Eu não vivo sem vinagre de maçã, eu tomo todo dia vinagre de maçã. Essas bactérias são consideradas os probióticos, né? São bactérias boas para o intestino. Então tudo vive melhor usando vinagre de maçã. Concluindo, ele tem o ácido málico.
O ácido málico é uma substância umectante, consegue reter a água e mandar para a célula. Ele deixa a pele mais bonita também, tá? O ácido málico é o remédio para a pele. Se a pessoa está gastando muito dinheiro com a pele, se ela comesse 3 maçãs por dia, 30 dias, ela vê a pele dela voltando ao natural, por causa do ácido málico. Olha aí. E ele também tem o ácido málico. 300 nutrientes tem dentro dele. Então, dá para falar um mês dele, pelo menos nosso tempo é curto. Então, não deixe de fazer esse uso desse remédio que Deus criou, né, que é a maçã, essa transformação que aconteceu sem querer e se transformou em ácido acético, que é o vinagre, na sua vida. Veja quantos conselhos importantes para todos nós, mais um super alimento, né, para a gente colocar aí no nosso cardápio. Bom, amanhã ele volta com outro alimento para falar para a gente sobre os benefícios para a nossa saúde. Vamos agora ao nosso quadro da oração intercessora com os nossos pastores. Olá, que bom estar de volta aqui no programa Encontro com a Vida. Que Deus abençoe você onde você está. Nós temos recebido muitos pedidos de oração. Se você ainda não fez o seu pedido de oração, você pode entrar em contato através do Instagram que está aqui na tela, através das redes sociais. Fale, diga o que você está achando do programa, peça a sua oração, agradeça pelas bênçãos que Deus tem concedido também à sua vida. Aqui nessa manhã de terça-feira, eu tenho 2 pedidos especiais de oração. O primeiro deles é para Gleidiane Freitas. Ela está pedindo oração pelo esposo, o Felipe, para que ele volte para Jesus. Olha só, uma esposa sabendo que o esposo precisa voltar para Jesus. Ela ora pela filha Elizabeth, para que Deus firme a casa dela e os seus pés na rocha. E ela diz aqui que é Cristo Jesus. Muito bem, Gleidiane, obrigado pelo contato, obrigado porque você tem entrado nas redes sociais e também assistido ao programa Encontro com a Vida. A Leia Borges, ela pede oração por ela. Por favor, ela pede aqui, orem por mim. Eu fui adventista, estou com muita vontade de voltar para a igreja, estou num relacionamento muito desgastante, então ela está pedindo aqui oração pelo relacionamento dela. Deus constrói todas as coisas. Deus é capaz de levantar a nossa vida quando nós estamos no desespero ou no lamaçal do pecado, arraigado a algumas vontades que não fazem parte da vida cristã. Deus ele trabalha para transformar a nossa vida. Bom, o texto de hoje que eu quero contemplar com vocês está em Apocalipse capítulo 5. O apóstolo João, o vidente da ilha de Patmos, aquele que foi preso naquela ilha remota, estava longe da cidade, ele recebia as visões de Deus. Lembre-se, as portas desse mundo se fecharam para ele, mas Deus abriu uma janela para o céu, mostrando, revelando o futuro. E aqui ele está diante de um livro. Diz no capítulo 5, verso 1, que ele está sentado num trono, ele vê um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Aí uma voz muito forte fala com João dizendo, quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Então eu vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos, em pé, um cordeiro, que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Bom, não sei se você consegue imaginar essa cena, um homem diante do trono de Deus chorando. Talvez essa seja a situação de muitos amigos que estão nos assistindo. Alguma vez você já pediu algo chorando a Deus, desesperado? O que João não sabia é que ele fazia parte de um plano. Deus estava revelando o futuro. E ao mesmo tempo que aquele mistério parecia não ter solução, a solução estava diante dele. Bom, João estava chorando porque ele não via ninguém digno de abrir os 7 selos, abrir o livro. Então, de repente, alguém olhando para João diz, João, olha atentamente, veja ali está o leão da tribo de Judá. Quando ele olha para esse leão, o que ele vê? Um cordeiro. E aqui tem uma pergunta interessante, o que foi afinal que João viu? Ele viu um cordeiro ou ele viu um leão? Bom, Jesus é o cordeiro, diz as Escrituras, morto desde antes da fundação do mundo. Ele é o cordeiro. E o cordeiro representa a fase de sacrifício de Cristo. Mas também estava diante dele o leão,
que é o vitorioso, aquele que venceu a morte, aquele que rompeu as barreiras da morte, esse leão estava também diante dele. Nessa semana, terça-feira, eu quero perguntar a você, diante dos problemas, diante talvez de alguns caminhos da tua vida que fracassaram, algumas escolhas incorretas, diante de um casamento talvez que não tem seguido aquilo que lhe deixa feliz, quem sabe de um relacionamento com um filho, o que você tem visto à sua frente? Você tem visto o leão ou tem visto o cordeiro? O que eu quero dizer para você é que aquele que morreu na cruz, ele é o leão vitorioso que vence por nós, o leão da tribo de Judá, que está disposto a resolver as nossas inquietudes. Ele pode chegar até a nossa casa, ele vai até o lugar onde nós nos deitamos, onde vivemos, ele entra nos relacionamentos da nossa vida e ele pode trazer a vitória. Eu gostaria de orar com você nesse momento pela vitória na sua vida espiritual, pela vitória no seu casamento, pela vitória nos seus negócios, pela vitória em tudo o que você deseja fazer e deseja o sucesso. Vamos orar juntos? Se você puder, feche os seus olhos. Se você puder, ore comigo. Aqui no estúdio nós vamos nos ajoelhar para esse momento de oração. Oremos. Querido Deus, nesse momento nós queremos invocar o leão da tribo de Judá, o vitorioso Jesus, que venceu a morte, sobre a vida de cada amigo que está nos assistindo. Aqui do outro lado, assistindo a televisão, existem pessoas lutando num relacionamento, num casamento, na educação de um filho, num negócio talvez quase a fracassar. Nesse momento, Pai, coloca a tua mão sobre as vidas que estão envolvidas, sobre as famílias que estão aqui presentes através dessa oração. Que o Senhor acompanhe cada lar, cada um dos seus filhos, traga a certeza da vitória através do leão da tribo de Judá, que também é o cordeiro, que se sacrificou por cada um de nós. Nós oramos hoje em nome de Jesus. Amém. Chegou então o momento de juntos estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Mas antes de estudarmos a parábola de hoje, eu quero mais uma vez convidar você para solicitar o nosso guia de estudo Ensinos de Jesus. Esse guia possui 18 assuntos ensinados pelo próprio Cristo. Então você vai se maravilhar com esse ensino do nosso Senhor Jesus. Esse guia impresso é um presente do programa para você, você que mora no estado de Santa Catarina. Você pode solicitar esse guia e a equipe do programa vai entregar aí na sua casa. Isso mesmo. Em cada cidade de Santa Catarina nós temos representantes do programa Encontro com a Vida e nós iremos entregar esse guia na sua casa inteiramente grátis. Para você solicitar, acesse o nosso site ensinosdejesus.tv e então faça aí a sua solicitação. Você vai colocar os seus dados postais e nós iremos entregar na sua casa. Se você quiser pedir pelo nosso WhatsApp, também pode. O nosso número 48 3281 3075. Repetindo, 48 3281 3075. Aqui do lado vai estar também um QR Code e esse QR Code leva você lá para o site. A qualquer momento, só apontar a câmera do seu celular para o nosso QR Code e você vai ser levado para o site para você colocar suas informações postais. E um membro da equipe do programa vai entregar aí na sua casa esse guia de estudo. E você acompanha a temática desse guia todas as sextas aqui no programa. Então, a sexta-feira, no nosso programa, é dedicado a estudarmos esse guia, que é um presente que nós temos para você. Você que está na Grande Florianópolis, eu quero convidar você para fazer esse estudo comigo presencial. Todos os domingos, às 8 da noite, eu estou no nosso auditório na Beira-Mar São José, ao lado da Renault Nissan. Você pode colocar aí no seu GPS o nosso endereço, Rua Joaquim Vaz, 1506, tá bem? Rua Joaquim Vaz, 1506. O bairro é Praia Comprida. Bairro Praia Comprida, Beira-Mar São José. E aos sábados, às 9 da manhã, no Espaço Novo Tempo, bem perto de você, nós também vamos estudar essa temática. Eu vou colocar aqui no GC
vários endereços de Espaço Novo Tempo para que você tenha um local onde você possa, no sábado, às 9 da manhã, se reunir para adorar a Deus e estudar a Bíblia juntos com todos nós. O convite fica para você, tá bem? Vamos então ao estudo de mais uma parábola. Pega a sua Bíblia e vamos comigo. Hoje nós vamos dar sequência à nossa série Parábolas de Jesus. E o tema de hoje, a parábola do tesouro escondido. Mateus capítulo 13, verso 44. Então esse é o texto da Bíblia que hoje vamos estudar. Mas nós temos um hábito aqui, né? A gente nunca começa a estudar sem antes fazer uma oração. Você pode orar comigo agora? Pai Celeste, muito obrigado por estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a Tua Palavra. Que o Teu bom e Santo Espírito esteja ao nosso lado e que nós possamos compreender a Tua vontade para a nossa vida. Nos abençoa, Pai, agora ao estudarmos o Teu livro sagrado. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, pegou a sua Bíblia aí? Então vamos para o texto de hoje? Mateus capítulo 13, verso 44. Jesus diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Um verso apenas, mas com preciosos ensinos para todos nós. As parábolas de Cristo partiam sempre do conhecido para o desconhecido. Era um sistema de ensino comum nos dias de Jesus, e ele optou por esta forma de ensino por ser ela muito prática e ajudar a fixar na mente das pessoas as verdades a respeito do reino de Deus. Por falar em reino de Deus, o que nós precisamos compreender é que o reino de Deus foi o assunto mais ensinado por Jesus. Se você sistematizar tudo o que Cristo ensinou ao longo dos 3 anos e meio que durou o seu ministério, desde o batismo até a sua morte, Cristo, o assunto principal dele era o reino de Deus, o reino dos céus. E por que Jesus falou tanto nesse assunto? Porque ele veio a esse mundo para estabelecer o seu reino. Cristo veio para resolver o problema do pecado. Você sabe que em Adão todos nós nos tornamos pecadores, mas em Cristo todos nós podemos ser justos e justificados. Cristo veio e, através da sua vida sem pecado, morte expiatória e ressurreição, Cristo estabeleceu o reino da graça. O que isso significa? Que a partir de agora, a graça está disponível a todas as pessoas. Então, quando ele voltar, ele vai estabelecer o reino da glória. Então, o reino de Deus ele é comparado em 2 momentos: o reino da graça e o reino da glória. Quando Jesus declarou nos seus ensinos, o reino de Deus está em vós, ou é chegado o reino de Deus, ele estava falando do reino da graça. A vinda dele a esse mundo propiciou a oportunidade de salvação que nós precisávamos. A palavra de Deus ensina que o salário do pecado é a morte. Porque Adão e Eva pecaram, eles mereciam a morte. Deus poderia ter deixado que Adão perecesse como consequência do seu ato de desobediência, mas Deus é amor. Deus se importou com Adão e Eva, e para solucionar esse problema e evitar que o homem morresse a segunda morte, que é a morte eterna, Cristo veio a esse mundo. E através de uma vida sem pecado, de uma morte expiatória e da sua ressurreição ao 3º dia, ele então venceu o pecado, a morte e nos garantiu uma nova chance de vida eterna. A isso chamamos o estabelecimento do reino da graça. Agora, Cristo prometeu que voltará. Ele fez essa promessa em vários textos, como por exemplo João 14, 1-3, onde Cristo disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas,
Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Então Cristo prometeu que ele voltaria a essa terra. Ele vai voltar para quê? Para estabelecer o seu reino da glória. Significa que quando ele voltar, o pecado para sempre será aniquilado e nós receberemos um corpo imortal, glorificado, à semelhança do corpo de Adão, quando saiu das mãos do Criador. Então nós vivemos no reino da graça e aguardamos o reino da glória. É sobre este reino que Jesus está ensinando nesta parábola. Então olhe mais uma vez para o verso. O reino dos céus. Jesus está comparando o seu reino, que ele vai estabelecer, a imagens conhecidas dos seus ouvintes naquela época. Então o reino dos céus é comparado a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Mas espera aí. Que tesouro é esse que foi encontrado no campo, na terra? Bom, para entendermos isso, precisamos entender um pouquinho o contexto em que viveu Jesus. Nos dias de Cristo, nós não tínhamos os bancos como temos hoje. Hoje, se você tem algum recurso financeiro, você coloca num banco e no banco o seu dinheiro está protegido. Nos dias de Cristo não haviam essas casas de comércio, não haviam esses bancos. Então o que as pessoas faziam na sua grande maioria? Elas pegavam o dinheiro e elas enterravam. É verdade que havia já um tipo de moeda de troca, algum tipo de empréstimo, mas o comum das pessoas era enterrar os seus bens preciosos, as suas moedas, os seus valores de pertence. Enterrava isso, ninguém sabia onde estava e quando precisava de usar, ia lá e desenterrava. Mas essas pessoas que enterravam seus bens, elas poderiam morrer em algum momento. E muitas delas morriam e se perdia o local onde o tesouro estava escondido. Na parábola contada por Jesus, há um homem que está trabalhando num campo, certamente cultivando o campo, plantando ali o cereal, mas ele, ao fazer esse trabalho, ele encontra o tesouro que estava escondido. E de acordo com a lei, esse tesouro pertence ao proprietário do campo. O que faz ele então? Ele vai, vende tudo que ele tem e ele compra o campo aonde ele sabe que o tesouro está. Agora, ele é o dono do campo. Consequentemente, o dono do tesouro. Então, o que ele faz nesse momento? Ele vai, compra o campo agora é dele e ele pode desenterrar esse tesouro e usufruir dele. Por que Jesus contou essa história? Qual é a semelhança disso com o reino dos céus? O reino dos céus é um tesouro que Deus tem também para todos nós. É um tesouro escondido. Por quê? Porque muitos não o conhecem ainda. Muitos não provaram desse tesouro. Muitos não sabem do seu valor. Muitos não sabem de quão precioso é a vitória sobre o pecado e a vida eterna que Deus promete a todos nós. Então, é um tesouro que ainda está escondido. Você sabe que muitas pessoas, e talvez eu esteja falando para alguém também agora, que não acredita na Bíblia, não acredita em Deus e não acredita na vida eterna. Se você não acredita nessas coisas, o que sobra para você? Talvez sobre os anos dessa vida. Mas eu queria dizer para você que os anos que nós temos aqui não é tudo. Os anos que nós temos nessa terra, a vida que nós temos aqui, é a oportunidade que Deus nos dá para nos prepararmos para a vida futura. Então nós devemos aproveitar cada dia da nossa vida para estarmos nos preparando para a vida futura, para a vida eterna, imortal, que será dada ao ser humano, aqueles que aceitarem o plano quando Jesus voltar. Agora, a aceitação desta vida eterna, a aceitação de Cristo como nosso Salvador, o preparo para o reino dos céus, é uma obra espiritual que Deus faz em nosso coração. Então, o reino de Deus, ou a descoberta da salvação,
é um tesouro precioso que muitas pessoas não conhecem. E ao encontrarmos esse tesouro, nós nos vemos diante do maior dom que o céu pode outorgar ao ser humano. Na história contada por Jesus, o homem vai e vende tudo o que ele tem para comprar o campo aonde está o tesouro. Isso significa que ele teve que abrir mão daquilo que ele possuía para então ter acesso a esse tesouro. Ele abriu mão de tudo que possuía porque ele sabia que esse tesouro escondido na terra que ele encontrou era muito mais valioso do que tudo que ele possuía. Compensava vender tudo que ele tinha para adquirir esse campo, porque esse campo continha um tesouro incomparavelmente melhor. É isso que acontece em nossa vida religiosa. Quando nós nos encontramos com Cristo, nós percebemos o quão valioso Ele é, o quão especial é Jesus. E agora que nós nos encontramos com Jesus, nada mais nesse mundo tem valor para nós. Paulo até usa a expressão de que as coisas agora são consideradas por ele como refúgio, como esterco. Isso mesmo, nada mais tem valor diante da preciosidade que é a salvação oferecida por Jesus. Então, o vender tudo que possui para se comprar o campo significa você abrir mão das coisas que você tinha, dos valores que você antes abraçava. Nada disso mais importa. O que importa agora é esse tesouro. É o tesouro da vida eterna que nós encontramos e que nos está agora à disposição se nós fizermos a atitude certa, se nós abrirmos mão das coisas que antes tínhamos para agora ter esse tesouro maior. Então Jesus está falando de um homem que vende tudo o que tinha, compra esse campo e esse campo é o verdadeiro tesouro. Mais um detalhe desta parábola. Assim como o tesouro estava oculto na terra e ele foi descoberto, Deus colocou para nós também um mapa, um GPS, uma bússola que pode nos levar a esse tesouro escondido. E esta bússola, esse GPS, está aqui em minhas mãos, as Escrituras Sagradas. Este aqui é o manual de Deus para a humanidade. Quando você compra qualquer objeto, qualquer utensílio doméstico, não vem ele lá com o manual para você saber exatamente como usar esse utensílio, para que ele tenha longevidade, para que ele trabalhe certo, para que ele dure. O ser humano também, ao ser criado por Deus, recebeu um manual de instruções. A Bíblia é esse manual. E todas as pessoas que optam por aceitar esse livro como a sua grande forma de ver o mundo, como manual para a sua existência, ao examinar esse livro, eles vão encontrar esse tesouro escondido. Então, esse livro é um mapa que Deus nos dá para descobrirmos o real tesouro, que é Jesus Cristo. É por isso que todos os dias eu convido você para bem cedinho estarmos aqui estudando as verdades que esse livro apresenta. Porque esse aqui é o manual de Deus para a humanidade. Você quer ser feliz? Esse manual nos ensina como. Você quer ter saúde? Esse manual nos ensina como. Você quer cultivar bons relacionamentos? Esse manual nos ensina como. Você quer viver de acordo com a vontade de Deus? Esse manual nos ensina como. Ou seja, tudo que nós precisamos está aqui nesse manual de Deus. E a coisa mais importante que esse manual faz é nos levar ao grande tesouro, que é a salvação em Cristo Jesus. É por isso que hoje, eu e você precisamos mais uma vez abrir o coração a Deus, deixar que Ele opere em nossa vida e gastarmos tempo diariamente com esse manual. Porque através desse manual de vida, nós podemos descobrir o plano que Deus tem para todos nós. E como que eu posso, vivendo no tempo do reino da graça, estar pronto para o reino da glória? Esse manual nos orienta a respeito disso. Qual atitude você vai tomar hoje?
Você vai entender que esse livro é um mapa que te leva à felicidade, à vida eterna? Ou você vai continuar amando as coisas que você possui e ignorar o tesouro que lá no campo está? Pois bem, a palavra de Deus, ela nos ensina o caminho da salvação e da vida eterna. Ela nos aponta para o dom mais precioso que o ser humano tem, a salvação e a vida eterna em Cristo Jesus. Conhecer esse manual e ter um encontro com Cristo é o que muda completamente a nossa existência. Eu seria eternamente grato a Deus por quando eu tinha 13 anos de idade, alguém me apresentou esse livro. Alguém me convidou para estudar esse livro. E interessante, o primeiro estudo da Bíblia que eu fiz chamava-se Encontro com a Vida. O mesmo nome do nosso programa. Eu tinha apenas 13 anos de idade. Eu tenho até hoje guardado com muito carinho esse curso, Encontro com a Vida. E este foi o primeiro curso que eu fiz. Ali eu comecei a entender o mapa que Deus tinha para a nossa existência. E esse mapa nos conduzia a Cristo, a fonte de salvação e vida eterna. Jamais me esquecerei daqueles dias em que eu fui colocado em contato com o homem do Calvário. As cenas de Cristo na cruz, pagando o preço do nosso pecado, motivou meu coração a continuar estudando. Eu entendi o plano da salvação. E lá, com 13 anos, eu tomei a maior decisão que eu poderia ter tomado. Eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus e fui batizado nas águas, como esse livro nos orienta. Você quer experimentar o reino da graça? Você quer estar pronto para o reino da glória? O que você precisa é conhecer então esse livro, que te leva a Cristo. E quando você conhecer o Senhor Jesus e o quão maravilhoso Ele é, certamente você vai se apaixonar. Cristo nos ama tanto que deu sua vida por todos nós. E hoje Ele oferece a todos nós o direito da salvação e da vida eterna. Esse é o tesouro do qual Jesus está falando. O reino dos céus é comparado a esse tesouro. Agora é nossa função vendermos tudo o que nós temos. Ou seja, em outras palavras, é claro, abrir mão das coisas que nos separam de Deus. Deixar de lado aquilo que nos motiva ao pecado, ao orgulho e ao egoísmo, para termos uma experiência real com o Senhor Jesus. Qual será a sua atitude hoje diante do maravilhoso oferecimento da graça de Cristo? Esse dom celeste. Na morte de Cristo sobre a cruz, o céu derramou nessa terra o seu mais precioso dom. E eu e você hoje temos o direito à salvação e à vida eterna. O que precisamos fazer? Precisamos buscá-lo. Precisamos abrir a porta do coração para que Ele possa entrar. Que bom poder pensar em Cristo como nosso suficiente Salvador. E louvado seja Ele, louvado eternamente seja Ele, por tão grandiosa salvação que nos é ofertada, por esse tesouro maravilhoso que é o reino dos céus, disponível a todos nós. Basta dizermos sim. Qual será a tua resposta hoje? Eu espero que ela seja positiva. Ora comigo. Nosso Pai querido, muito obrigado, Senhor, por tão maravilhosa salvação oferecida através da morte de Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque é chegado para nós o reino dos céus. Nós queremos abrir o nosso coração e Te aceitar como nosso Salvador pessoal. Por isso, Pai, cuida de nós nesse dia. É a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.